Faremos um comentário agora sobre a questão 48 do Pós-Comp de 2015. Ela trata da velha conversa entre a arquitetura RISC e a arquitetura CISC. Então a pergunta é: computador com conjunto reduzido de instruções, o RISC, é uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções, que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para ser executado. Observem que, com base nessa definição, dá para tirar a maioria das dúvidas na alternativa, mas, de qualquer forma, a gente vai discutir um pouquinho isso. São consideradas características típicas da organização RISC, aí ele põe lá 5 alternativas. Vamos só fazer uma revisão, relembrar algumas coisas. Então, quando a gente fala em RISC, a gente fala em computadores que seguiram uma filosofia, ou melhor, uma arquitetura de ser um computador com um conjunto reduzido de instruções. Essa redução ela tem um motivo, que é tentar eficiência. Já os computadores que seguiram uma outra vertente, que são chamados computadores da arquitetura CISC, são computadores que têm conjuntos de instruções mais complexos. Só relembrando historicamente, como que a gente posiciona isso? Existem computadores cujo foco é o desempenho, executar bem determinadas tarefas, com velocidade, com eficiência determinadas tarefas, e não se preocupando muito em oferecer muita facilidade para programas e em decorrência disso, para os seus usuários. Já os outros computadores que tentam facilitar a vida dos programas, tornar a programação mais fácil e tornar mais fácil indiretamente a vida dos usuários, oferecendo uma gama maior de programas, eles tiveram que optar por um conjunto de instruções mais complexo. Então a gente tem duas filosofias em jogo, uma que é eficiência e a outra que é abrangência. Então quando você pensa em computadores do tipo CISC, você lembra dos computadores de uso geral, onde todo mundo tem em casa, tem nas empresas, de forma geral. Quando você pensa em computadores RISC, não é regra, mas é quando você está focado para computadores de alto desempenho, servidores de alto desempenho. Então, se você pensar nisso, você lembra mais ou menos da diferença entre eles. Eu peguei uma tabela aqui, no material da UFPB, que eu até disponibilizei na plataforma, pegando algumas características para a gente relembrar. Em termos da arquitetura, é baseado em comunicação registrador com registrador, já a CISC de registrador para memória, ou seja, o foco é ter muitas maneiras de acessar essa memória. Tipos de dados, são poucos tipos de dados. No RISC, já no CISC você tem muita variedade para poder ter muita alternativa para o programador. O formato das instruções são instruções com poucas formas de endereçamento, ou seja, a partir das formas primárias você cria a complexidade das outras formas de acessar a memória. Já na CISC não, você tem instruções com muitos tipos de endereço para facilitar a vida do programador. O modo de endereçamento tem pouca variedade na RISC e muita variedade na CISC. Os estágios do pipeline, só relembrando para quem não está lembrando muito bem disso. Pipeline é a ideia de você pegar o processador e dividir a execução de uma instrução em etapas, podendo encadear várias instruções para que o mesmo processador execute, só facilitando mais a vida. Pensou em pipeline, pensou em linha de produção. RISC tem poucos estágios de pipeline, ou seja, quanto menor a quantidade de estágios de pipeline, maior a quantidade de gargalos você vai ter nesse pipeline se os programas não forem bem escritos. O CISC tem muitos estágios de pipeline, tornando a implementação disso complexa, mas facilitando a vida dos compiladores, ou seja, os compiladores não precisam de muita engenharia, de muita inteligência na hora de gerar o conjunto de instruções que vai ser executado. Por quê? Porque a chance de uma instrução, entre aspas, travar a outra no pipeline acaba sendo menor. O acesso aos dados na RISC é via registradores e na CISC é via memória. Então vamos pensar de novo na nossa
na nossa questão. Primeira alternativa é oferecer suporte para linguagens de alto nível. O foco do RISC não é facilitar a vida do programador, né? É tornar mais eficiente o sistema. Então isso daí já está falso. E facilitar o desenvolvimento do compilador, também não. A grande complexidade do RISC, pensando no desenvolvimento, está no compilador. O compilador tem que ser muito inteligente para poder fazer um uso adequado daquele conjunto reduzido de instruções e uma forma reduzida de acesso à memória, né? Ao contrário dos compiladores para uma arquitetura CISC. Então esses dois itens tornam falso essa alternativa. Depois, prover o computador com um conjunto complexo de instruções. Não, o RISC é um conjunto reduzido. Essa alternativa já morre pelo próprio início da questão. Conjunto reduzido de instruções. Aqui, conjunto complexo, ou seja, muitos, já está fora. E melhorar a execução dos programas. Tá? Você tem essa frase, melhorar a execução do programa, ela dá margem a vários entendimentos. Né? Melhorar em termos do quê? De desempenho na hora de rodar em hardware ou de ser programa mais fácil de ser feito. Então ela deixaria dúbia. Mas a primeira parte já deixa bem claro que está fora. Depois, manter poucos registradores, ok, né? Porque ele tem um conjunto simples e pequeno de instruções e um conjunto pequeno de registradores, como nós falamos no slide anterior. E ter registradores especializados. Observa, uma coisa contradiz a outra. Se eu tenho poucos, tudo que eu preciso, esses poucos têm que me atender. Então, eu não posso ter registradores especializados só para uma determinada função. Né? Então, uma coisa nega a outra, também estaria fora. Depois, otimizar o pipeline de instrução. A ideia é ter uma busca de instrução eficiente, porque eu tenho um conjunto pequeno de instruções. Se eu tenho um conjunto pequeno de instruções, eu não tenho muita alternativa. Né? Eu vou ter poucas formas, poucas variações de instruções para serem analisadas. Então, o pipeline acaba sendo facilitado por isso. E apresentar um conjunto limitado de instruções em formato simples. Conjunto simples e pequeno de instruções. Então, para eu otimizar o pipeline de instruções, eu tenho que ter poucas variedades de instruções, o que o RISC faz. E apresentar no conjunto limitado de instruções também. Ah, mas eu quero fazer coisas complexas. Isso é problema da programação. Tá? Isso não é problema do hardware. O hardware é eficiente, ele faz pouco, mas o pouco que ele faz muito bem feito. Já no CISC eu faço muito, mas o que eu faço acaba demorando mais tempo. E por último, dispor de um grande conjunto de instruções. Aqui já está. Essa alternativa também já morre aqui. Conjunto simples e pequeno de instruções já está fora aqui. Então observe que a própria questão já dá margem para a gente entender isso. E apresentar vários modos de endereçamento. Para eu ter muitos modos de endereçamento, eu tenho que ter muitos tipos de instrução e muita complexidade no pipeline. Tá? Então isso daí já também morre. Então sobra como alternativa somente a quarta. Então lembrem desse tipo de conteúdo. Vira e mexe cai uma questão dessa nesse tipo de exame. Até mais.